Hoje pela manhã, nós estaremos compartilhando com os irmãos o que Deus colocou em nosso coração. E o tema está de acordo com esse mês, que é o mês da família, por isso que nós estamos cantando sobre família, desde o momento dos dízimos e ofertas. A última música que nós cantamos é a música tema do mês da família aqui na igreja, tema do ano. E nós vivemos em tempos de ataques diretos e explícitos à família. Há uma conspiração declarada no mundo inteiro hoje contra a família, para destruir a família, para enfraquecer a família, para tornar a família cada vez mais vulnerável. Há muitas forças hostis, inimigos visíveis e invisíveis, declarações às vezes sutis, mas que conspiram contra a família. Mas cada família tem um líder, e essa liderança é de responsabilidade dos pais. Nós vamos ler agora, abre a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, verso de 1 a 15. Jó, capítulo 1, verso de 1 a 5, desculpe. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. E da minha boca saia somente aquilo que o Senhor quer. E, ó Deus, que a tua palavra tenha, ó Deus, lugar no coração daqueles que te ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Para nós situarmos, vamos imaginar Jó no seu tempo. Possivelmente, Jó, ele viveu num período entre Abraão e Moisés. Como é que a gente chega a essa conclusão? Essa possibilidade, ela é suportada pelo fato de Jó ter um modelo de vida parecido, similar aos dos patriarcas. Então vocês vão ver que as posses de Jó, a forma de adorar de Jó, era muito próxima de que Abraão realizava. A idade de Jó chegou a 140 anos. Eram os patriarcas que tinham mais ou menos essa idade, chegavam a essa idade. Além disso, o livro de Jó não relata não tem nenhuma referência à lei de Moisés, nenhuma referência aos milagres do Egito. Essas ideias, trazem a conclusão de que possivelmente Jó viveu entre Abraão e Moisés. Nos versos de 1 a 3, nós vamos observar um resumo de quem é Jó. Dizia:
Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, tinha muita gente em seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Se nós analisarmos por esses versículos, nós vamos ver que Jó era um homem exemplar. Sobre Jó, a Bíblia diz que ele era íntegro e justo, e ele temia Deus, e ele se desviava do mal, ou ele evitava o mal. Era um homem que ele era pecador, mas ele era uma pessoa que buscava evitar praticar o mal, evitava pecar. Era um homem justo, íntegro. A sua família, o texto fala dos filhos, mas certamente ele tinha uma esposa, porque nós vemos no decorrer da história que ele tinha uma esposa. Então ele tinha a esposa, os 7 filhos e 3 filhas. Ter filhos naquela época era uma preciosidade, ainda mais do sexo masculino, garantia a descendência da família de Jó. Seus bens, os bens dos patriarcas naquela época eram medidos pelos seus bois, seus camelos, suas ovelhas. E Jó tinha muito. E Jó também tinha muitos a serviço dele. Tinha pessoas que trabalhavam a serviço dele. Os patriarcas, ele cuidavam não somente da sua família, mas todos aqueles que trabalhavam para ele estavam debaixo, vamos dizer assim, debaixo da sua tenda, debaixo da sua administração e organização. Jó era um homem temente a Deus, mas especialmente um pai de família. Quando a gente fala pai de família, nós geralmente lembramos aquela pessoa que realmente, de fato, exerce a função de pai dentro da casa. O pai, naquela época, tinha funções sacerdotais. Isso não quer dizer que hoje nós não tenhamos as mesmas funções, né, pais? O patriarca, ele cuidava da vida espiritual da sua família. E hoje em dia, como é que estão os pais cuidando da vida espiritual das suas famílias? Como nós estamos cuidando dos nossos filhos e da nossa esposa? Jó, ele era responsável por orientar as relações de todos que estavam debaixo do mesmo teto. Então nós vamos ver no texto que os filhos e as filhas, eles faziam os seus banquetes, as filhas participavam desses banquetes, mas ao final desse banquete, Jó santificava os filhos e também, às madrugadas, Jó cuidava de orar a Deus, intercedendo pelo possível pecado que os filhos pudessem ter cometido. Jó tinha muitos bens, como já falei. Uma pessoa de muitos bens hoje, certamente tem pouco tempo. Quando nós, hoje, mesmo sem muitas posses, mas nós temos o nosso trabalho, e as atividades do nosso trabalho são grandes, às vezes até extra o horário do nosso trabalho, nós temos atividades, muita gente leva trabalho para dentro de casa. E aí o que acontece? Nós não temos praticamente tempo para a nossa família. Mas nós vemos aqui no texto que Jó, apesar de ter muitos bens que com certeza consumiam o seu tempo, ele reservava tempo para estar com os filhos. O texto diz que Jó chamava os filhos para estar com eles e os santificar.
e ainda usava o tempo das madrugadas para interceder por eles. Quanto tempo será que nós estamos dando para os nossos filhos ou a nossa família? Quanto tempo nós reservamos durante a semana para estar com a nossa família? O verso 5, o final do verso 5, diz assim, que esta era a prática constante de Jó. Não foi algo pontual, era constante na vida de Jó. Essa intercessão, esse cuidado com a sua família. Apesar de Jó cuidar da sua família, ser uma pessoa temente a Deus, um homem íntegro, justo, ele não ficou livre de ter a sua integridade posta à prova, mas ao final, Deus lhe abençoou mais do que o início, os irmãos conhecem a história. A família de Jó enfrentou dificuldades. E nós vamos ver aqui as dificuldades que Jó enfrentou e a sua família também, consequentemente. Vamos ver o que Jó fez em relação a essas coisas que ele enfrentou junto com a sua família. A primeira adversidade que a família de Jó enfrentou foi a dificuldade financeira. Olha aí na sua Bíblia, no mesmo capítulo 1, a partir do verso 13. A primeira dificuldade que a família de Jó vai encontrar é a dificuldade financeira. O verso 13 diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. De repente, Jó, que era um homem de muitas ovelhas, muitos camelos, muitas jumentas, muitos servos, muitos funcionários, ele fica só com 3 funcionários. Os 3 que sobraram para contar a história. Toda a riqueza que Jó poderia ter em bens foi destruída de uma hora para outra. Notem que o texto diz assim: enquanto o primeiro falava, o segundo chegou. Então foi de uma hora para outra, não foi algo assim: comecei a perder as minhas ovelhas. No mês seguinte ele começou a perder os jumentos. Não, foi de uma hora para outra. Imagina o coração de Jó nesse momento. Não é? Um homem rico, perdendo toda a sua fortuna, tudo que ele tinha, em segundos. Mas não era só Jó que estava perdendo. Era também a sua esposa. Era também os seus filhos. Os seus filhos faziam os banquetes com que dinheiro? Quando a gente olha o texto com uma visão da família de Jó, fica muito mais abrangente a situação. Porque normalmente a gente lê o livro de Jó e olha só Jó. Mas nessa história tem Jó, a esposa e os filhos. É essa família que fica sem
os seus recursos. Interessante que a maior propriedade, a pessoa mais rica do Oriente era Jó, e de repente é como se fosse assim: agora você é o mais pobre da região do Oriente. Cada vez mais, os conflitos familiares hoje começam com um problema financeiro. Famílias que não conseguem controlar as suas despesas, famílias que não fazem um orçamento juntos, famílias que, por alguma situação de escolha, o cônjuge tem as suas contas, o outro cônjuge tem as suas outras contas, e cada um é responsável por a sua. Ou seja, houve um casamento, mas em finanças esse casamento não existiu. Porque o dinheiro, o poder do dinheiro, ele fica no coração da pessoa, e às vezes você não tem a comunhão de bens, ela não acontece. A pessoa se casa com a outra, mas ela quer manter o salário dela. Então, eu cuido dessa parte e você cuida da outra parte com o seu salário. Quando acontece um desemprego de uma das partes, como é que fica? Quando os recursos faltam de um dos lados, como é que fica? E aí o que acontece é que esses conflitos, essa situação financeira, vai minando a família. Certamente, a família de Jó passou por dificuldades nessa hora. Não foi fácil esse momento. Famílias agem melhor nessa situação quando fazem tudo juntos. As conquistas são juntas e as dificuldades são juntas. Provérbios, capítulo 15, verso 17, diz que é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Sabe o que está querendo dizer? É que na hora de apertar as contas, é melhor apertar juntos do que ter fartura e ter conflito dentro de casa. A segunda adversidade que acontece na família de Jó é com relação aos filhos. Versos 18 e 19 do capítulo 1 diz assim: também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Pronto. Jó agora tem 4 servos, mas não tem mais os filhos. Ele não tinha mais recursos. Agora ele não tem os filhos. Imagina a situação de Jó e a esposa. A família foi reduzida ao casal apenas. Interessante que quando você olha Jó naquele tempo, onde os filhos garantiam a descendência, a morte dos filhos estava dizendo que a descendência de Jó acabava ali. A continuidade do clã acabava ali. Ainda que saibamos que um dia todos nós morreremos, e isso faz parte da vida, nós sempre ficamos abalados e surpreendidos quando nos deparamos, com a morte em nossos familiares e amigos.
Porém, essa situação é muito maior quando a gente ouve falar que um filho morreu antes dos seus pais. Não é a lógica, né? Parece que a sequência lógica da vida foi quebrada. É para normalmente os pais falecerem primeiro, depois vêm os filhos. E normalmente os filhos falecem quando eles já são pais. Mas, nessa situação, Jó e a sua esposa perdem todos os seus filhos, não só um filho, de uma vez só, antes que eles morressem. A perda dos filhos, para eles, era perder uma perspectiva de futuro. A descendência estava quebrada. E inconscientemente, para eles, perder os filhos, em algumas situações, era perder todos os seus sonhos e projetos. Nós, como pais, às vezes queremos que os nossos filhos realizem aquilo que nós não chegamos a fazer, ou não tivemos a oportunidade de fazer. Nós investimos nos nossos filhos, porque alguma coisa nós não conseguimos fazer, e a gente tem a esperança que nosso filho vai conseguir. Se você olhar para trás, você vai ver que o que você já conseguiu hoje, seus pais ficaram um pouco menos, seus avós um pouco menos, e assim sucessivamente. Então, as conquistas, aquilo que a gente vai conseguindo, é resultado de que os nossos avós investiram nos nossos pais, os nossos pais investiram nas nossas vidas, e a gente vai investir nos nossos filhos. Mas quando nós perdemos os nossos filhos antes, esse investimento ele foi perdido. A nossa perspectiva de realização desse projeto na vida dos nossos filhos, ela está quebrada. E aí nós vamos imaginar como este casal enfrenta essa situação. Quando um filho morre antes dos seus pais, fica sempre em nossa mente: por que ele morreu tão cedo? A família fica toda destroçada, os amigos ficam perplexos, consternados. E normalmente um filho é uma extensão biológica dos pais, mas isso acaba deixando um vazio. E essa crise afeta e muito a família. O casal que fica, não é? Mesmo que não seja pela morte, para alguns, até o casamento de um filho causa um vazio, e isso produz uma crise. A crise do ninho vazio. Jó estava passando a crise do ninho vazio, mas não pelo casamento dos seus filhos, e sim pela morte. Não é fácil passar por essa situação em que Jó e a sua esposa estavam passando. Perderam todo o seu dinheiro e perderam todos os seus filhos, todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Mas qual é a atitude de Jó diante dessa situação? Veja aí no verso 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos enumerar novamente? A primeira coisa que ele fez, ele se levantou. A segunda coisa que ele fez, ele rasgou o seu manto. A terceira, ele rapou a cabeça.
Quarta, lançou-se em terra. E quinta, ele adorou. Não é fácil, numa situação dessa, você ter a mesma atitude de Jó. Você consegue se colocar nesta situação? O que você faria? Qual seria a tua reação? Você teria a mesma atitude de Jó perante essa crise familiar? Você acha que é fácil? Talvez você possa pensar assim, não, eu até consigo me levantar, eu consigo até rasgar a minha roupa, eu consigo raspar a minha cabeça, mas adorar numa situação dessa, nós vamos ver que Jó, o ato de rasgar a sua roupa, naquela época, significava você externar uma profunda tristeza, uma profunda angústia. Isso é perfeitamente compreensível naquela situação que Jó e a sua esposa estavam passando. O raspar a cabeça externava uma situação de humilhação. Um homem sem cabelos na cabeça, ele não tinha honra. Era como se Jó, ele tirasse toda a sua glória. Lembra que Jó era o homem mais rico do Oriente. Então, imagina que pessoas deviam conhecer Jó pelo fato dele ser o homem mais rico. E agora, Jó estava numa situação de humilhação. Ele estava demonstrando a situação de que ele estava muito abalado, muito triste e também humilhado. Mas Jó se coloca nessa situação para o quê? Para tirar a glória dele e entregar a glória para o Senhor. Ele se humilha para renovar o pacto e a aliança que ele tem com o Senhor. É por isso que ele vem e adora ao Senhor. Jó deposita toda a sua confiança em Deus. Quando ele diz que Deus me deu, Deus tomou. Quando ele diz que, no verso 21, que ele nu saiu do ventre da sua mãe e nu voltará. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó deposita toda a sua confiança naquele que deu tudo para ele. Os filhos são herança do Senhor. Todos os nossos bens é do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. Quando em nossa família, pais, nós somos mordomos do Senhor. Tudo que Deus nos deu está para a nossa administração, o nosso cuidado. O segredo de Jó não era só o raspar a cabeça, mas a atitude de adorar, dar a glória para quem era devido. A terceira adversidade enfrentada por Jó e a sua família. Jó capítulo 2, verso 3 e 8. Os irmãos sabem que isso estava acontecendo com Jó, porque houve um diálogo entre Deus e Satanás, onde Satanás questiona a possibilidade de Jó se manter íntegro se ele perdesse todas as coisas. Deus havia dito para Satanás o quê? Pode tirar todas as coisas, mas não toque nele. Então, tudo isso que estava acontecendo não era uma coisa simples. Quando Satanás tenta
contra a nossa família, ele usa todas as armas, todas as forças. Agora imagine quando Deus permite que Satanás faça tal coisa. Satanás vai usar todas as condições que ele tem. Só que Deus, o nosso Deus, impõe limites. Não toque nele. No segundo capítulo, Satanás volta e Deus diz: você viu como meu servo Jó se manteve íntegro? E Satanás vai dizer o que para Deus? Isso é ok, tudo bem. Já entendi que Jó não dá muito valor às coisas que ele tem. Mas e se eu tocar na sua saúde? Se eu deixar ele doente o suficiente para que ele venha a perder a sua integridade? Nesse momento, Deus impõe um outro limite. Ok, mas você não vai tirar a sua vida. Nos versos 3 a 8 do capítulo 2, nós vamos ver esse relato que eu fiz. E lá no verso 7, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Caco de louça, em outras versões. Imagina a situação de Jó agora, sem dinheiro, sem filhos, agora sem saúde. E a doença era das piores. Eu imagino que Satanás pensou na pior. Ele não pensou numa mais ou menos. Era a pior coisa que ele poderia fazer com Jó, ele deve ter feito com Jó. Imagina a situação da esposa de Jó. E agora, sem dinheiro e sem filhos, tem que cuidar do marido, que não sai do lugar mais. Não havia nem dinheiro para comprar remédio. A dor que Jó devia sentir era muito grande. Possivelmente a esposa de Jó não dormia bem, porque tinha que cuidar do marido. Não havia hospital para que Jó pudesse buscar algum alívio ao seu sofrimento. É provável que alguns de nós tenham alguém na família doente e sabe exatamente o que nós estamos imaginando aqui. A situação, toda a sua vida, a sua estrutura, o seu modo de agir muda em torno desta situação. Você tem os seus horários, você tem os seus costumes, as coisas que você gosta de fazer, e de repente você começa a cortar essas coisas porque você tem que cuidar de alguém que já não tem mais a mesma situação, ela não é mais autônoma, ela precisa de cuidados, e só tem você. Notem que só tinha a esposa e Jó. É muito difícil essa situação, a ponto de, no verso 9, aconteceu o seguinte: então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Muitas das vezes nós ouvimos falar sobre esse texto e pensamos somente na situação assim: a mulher de Jó, ela vai e fala um negócio desse, né? Jó, um homem íntegro, servo do Senhor, chega a mulher e fala dessa maneira.
Mas, considerando tudo que nós falamos aqui, a situação que ela estava vivendo, parece que ela fala nessa situação já com uma atitude assim de desesperadora. Ela não tem mais esperança. Ela não vê melhora na situação, ela só vê piora. As coisas só estão na mão dela, nas costas dela. E muitas das vezes, famílias estão sendo abaladas por esta situação, porque precisam de cuidado um dos seus cônjuges, e as coisas estão em cima somente de um cônjuge apenas. A mulher de Jó, imagina, pensem, mulheres, vocês na situação da mulher de Jó. A mulher de Jó era uma mulher rica, porque o seu marido era rico. Tudo que ela precisava, Jó devia amá-la, com certeza. Jó devia dar a ela presentes, amor, carinho. E agora ele não podia mais fazer isso. A esposa de Jó perdeu os seus filhos. Ela não tem mais quem possa lhe ajudar. Jó, naquela situação, para uma pessoa sem esperança, já imaginava o quê? Que Jó iria morrer. Eu vou ficar viúva. Eu vou ficar numa situação que eu não sei o que vai acontecer comigo, porque as viúvas eram cuidadas pelos seus filhos. Um filho homem que iria ajudar na casa. E ela também não tinha filhos. Quem iria cuidar dela? Muitas das vezes nos nossos lares, há falta de esperança. E a falta de esperança nos leva a tomar atitudes desesperadoras. Aqui era uma situação assim gravíssima, mas uma atitude mais branda é quando Deus falou para Abraão que dele faria uma descendência, não é? E numa atitude sem esperança, Abraão e Sara tentam resolver o problema, chamando Agar, para Agar ter um filho, e esse filho ser o filho da herança. É uma atitude desesperadora. É quando nós não depositamos a esperança no Senhor. Quando nós não depositamos a esperança no Senhor, nós tomamos atitudes desesperadoras que não darão certo. Qual foi a atitude de Jó? O verso 10 diz que ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Pela natureza dos fatos, do que estava acontecendo, estava claro que era algo sobrenatural. Não era algo comum. Você perder seus bens e seus filhos de uma vez só. E de repente você perder a sua saúde. Até os amigos de Jó, eles vão ser solidários a Jó, mas pelo menos por uma semana. Mas logo depois vem acusar a Jó. A batalha dessa família foi muito grande. Porém, o livro de Jó, no capítulo 42, vamos lá para o final. A partir do verso 12, diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Ele tinha 7.000.
passou a ter 14 mil. 6 mil camelos, ele tinha 3 mil, passou a ter 6 mil. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, ele tinha 500. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Se a gente olhar esse texto, Deus duplicou os bens de Jó. Deu filhos para Jó, mas deu os mais belos. Deu os melhores em termos de formosura suas filhas. Jó tinha perdido a possibilidade de ter a sua descendência, mas Deus deu a ele a possibilidade de ver até a 4ª geração. E outra coisa, o texto diz que Jó morreu, mas não foi de uma doença. Jó morreu velho. Jó morreu da sua própria idade. O texto não diz que Jó teve uma doença e morreu. Teve algum problema e morreu. O texto diz: morreu Jó, velho e farto de dias. A bênção de Deus foi muito maior. Agora eu queria que você refletisse. Como é que está a sua família? O que a sua família está enfrentando? É possível que a sua família hoje esteja enfrentando problemas financeiros. Talvez não tão grandes quanto o de Jó, mas pode também ser grandes. Talvez você não tenha perdido o filho porque ele morreu, mas você sente que está perdendo o seu filho. Seu filho não mais o acompanha nas coisas que você faz. Seu filho não mais obedece. Seu filho não aceita as orientações. Ele não está à morte, nem morreu, mas você sente que está perdendo seu filho. É possível que você tenha alguém na sua família que esteja com a saúde debilitada, em que você tem que reformular toda a sua vida, toda a tua situação. Ou então, você hoje tem essa pessoa na família, mas você está inerte, você não faz nada por ela. Você continua a sua vida normal, e você não se lembra mais dela. É possível que você tenha alguma situação dessa. É possível que você tenha uma postura muito similar à de Jó. E graças a Deus por isso. Mas é possível que você não tenha tomado postura nenhuma. E hoje você quer mudar essa situação. Gostaria que você orasse nesse momento, baixasse sua cabeça, lembrasse da sua família. Nós vamos ouvir uma música, a Michele vai cantar uma música. E logo após, quando terminar essa música, se você tem alguma situação dessa na sua família, seja financeira, seja saúde, seja de relacionamento, alguma coisa que esteja faltando na sua família, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui. Neste momento, ore e escute essa música que será cantada.
Sei que em minha casa tu estás, sempre cuidas do meu lar. Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Sei que tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa tu estás, sempre cuidas do meu lar. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Sei que tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoa meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoe meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Amém? Eu vou ficar aqui embaixo. O Felipe vai continuar tocando essa música. Você pode vir à frente. Vamos orar juntos. Pode ser até que a sua família não esteja acontecendo nada disso. Está tudo certo. Está sendo uma bênção. Mas a família de Jó também estava uma bênção. E você precisa pedir a misericórdia do Senhor para que tudo continue uma bênção. É provável que a maioria da igreja vai vir aqui à frente. Sabe por quê? Porque a família está sendo bombardeada. É na família em que estão todos os nossos valores, as coisas que a gente ama,
As nossas riquezas estão na família, os nossos filhos. E de repente alguém quer tomar isso. Alguém quer destruir isso. E nós só podemos depositar a esperança no Senhor. Jó passou por todas essas dificuldades. Em momento algum ele perdeu a sua integridade. Em momento algum Jó se desesperou. A sua esposa ainda entrou em desespero. Mas Jó se manteve firme. E nós precisamos se manter firme diante de todas as situações. Jó esperou pacientemente no Senhor. Jó perdeu tudo, mas Deus restaurou em dobro. O fato de nós estarmos aqui na frente não quer dizer que Deus vai dar o dobro para você. Ele quis dar a Jó em dobro. Ele poderia dar a mesma quantidade, como também não dar mais nada. Mas Deus quis assim. Nós só precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. Ele tem o melhor para nós. Amém? Restante da igreja, fique de pé. Eu vou pedir o pastor Arlen Mafra. Ele vai orar. Nós vamos clamar ao Senhor pelas nossas famílias. Pai do céu, Pai bendito, Tu que a tudo vê, Tu sabe de todas as coisas, conhece histórias, nos detalhes, sabe o chão que cada um pisa na sua casa. O Senhor conhece o ambiente familiar de cada um. O Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que sonda os corações das pessoas, sabe os cantos mais escuros, mais sombrios, mais dolorosos, mais angustiantes que talvez alguém tenha vivido. Tu que conhece a mente das pessoas e sabe que mesmo não tendo coisas aparentemente ou visivelmente acontecendo, mas sabe, Senhor, às vezes do pavor, do medo, ó Deus, por conta de tanta notícia ruim, o medo dos diagnósticos, o medo das notícias dos filhos, o medo de tantas coisas, e sabe que, ó Deus, há um peso de preocupação na vida de quem hoje é responsável por pessoas. E também o Senhor sabe de muitos que se sentem impotentes porque não podem mudar a decisão de alguém, não têm força para isso, de decidir pelo outro. Essa mãe que carrega a dor de um filho que tomou a decisão errada, essa esposa que talvez carrega a vergonha de um marido que decidiu erradamente, fez um cálculo errado. Mas Tu és tão grande misericórdia. O Senhor salva e acode, socorre pessoas, e socorreu pessoas em diversas situações. Jesus, o Senhor sentiu e viu a dor de mães, de pessoas, como aquela mulher cananeia, desesperada por sua filha em casa, Senhor, por gritos de misericórdia, Senhor, por aquele centurião, aquele militar, preocupado com um funcionário. E o Senhor foi bom, o Senhor foi misericordioso, e nesta manhã é essa misericórdia que nós clamamos, essa bondade do Senhor derramada sobre vidas, corações, filhos, casas, famílias, nesse lugar, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Clamamos para que Teu ouvido, que ouve agora a oração individual de cada um, Senhor, Tua boca possa deliberar sobre a vida e a casa dessas pessoas, onde quer que sejam seus filhos, onde quer que esteja, Senhor, o alvo, Senhor, o objeto da sua oração agora, seja alcançado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, e onde for necessário transformação, salvação e restauração, que haja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.